Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem trouxe a Bíblia aí? Os que não trouxe vai estar aí no telão. Livro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Nós vamos ler do 1 até o 12. Quem está feliz, diga amém. Quem veio nessa noite para adorar ao Senhor, diga aleluia. Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus para que Ele venha falar no nosso coração nessa noite, que continue essa graça que está saindo todos os dias desse altar. Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Nós pedimos a Sua graça sobre a nossa vida. Que o Senhor venha falar através da minha vida para o Seu povo que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa me usar, meu Deus, que o Senhor possa falar através da minha vida, Pai. Que possa sair desse altar nessa noite palavras que venham abençoar a vida dos Teus filhos, que venham abençoar a casa dos Teus filhos, o mês dos Teus filhos, que venha abençoar esse resto de ano que nós temos, que seja um ano abençoado em meio a tantas dificuldades, a tantas crises, mas que nós possamos, acima de tudo, ver que o Senhor está no meio do Seu povo. E quando o Senhor habita no meio de um povo que Te adora, as coisas ficam muito mais fáceis de serem enfrentadas. E é isso que nós confiamos, que o Senhor nos dará uma palavra do céu nessa noite, para encorajar o nosso coração a permanecer firmes na Sua palavra, Pai, firmes no Seu altar, e crendo, Pai, que um dia tudo isso aqui passará, e nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, em nome de Jesus. Você que pode dizer amém, diga amém. O texto diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciões dos medianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. E este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, e rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos medianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhe disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor,
e rei dos Moabitas os enviou a mim, dizendo: eis que um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoam. Porventura, poderei pelejar contra ele e expulsá-los? Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem o amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Capítulo 23, verso 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Quem pode dizer amém? Aleluia. Erga sua mão mais alto que você puder, aí onde você está, e diga comigo assim: hoje o Deus poderoso está diante do seu povo, e nenhuma maldição prevalecerá contra a minha vida. Contra a minha vida não há encantamento. Será que você pode aplaudir Ele o mais alto que você puder? Aplauda o Senhor nessa noite. Se assente aí onde você está. Aleluia. Eu sei que todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui, já enfrentou algum tipo de batalha na nossa vida, alguma dificuldade tão grande que nós ficamos buscando a resposta para tamanha dificuldade que às vezes nós passamos na nossa vida. Isso é um fato na vida de todos nós. Quem aqui nunca enfrentou uma batalha espiritual? Quem aqui nunca enfrentou uma batalha material? Quem aqui nunca passou por dificuldades? Quem aqui não enfrentou palavras de pessoas que não querem o nosso bem? Palavra de pessoas que muitas vezes quer ver a nossa destruição, quer ver o nosso fim a todo custo. Quem aqui nunca passou por isso? Todos nós já enfrentamos isso. A nossa vida é uma vida feita de batalhas, feita de dificuldades. Há sim vitórias no meio do caminho, mas também há muitos desertos que nós enfrentamos na nossa vida, onde nós buscamos respostas desse Deus vivo que nós pregamos aqui nessa igreja, em várias igrejas pelo Brasil. Mas nós sabemos que enfrentar batalhas não é apenas enfrentar dificuldades financeiras, dificuldades no nosso relacionamento, dificuldades na nossa vida familiar. Não é só isso. Existem batalhas na nossa vida que nós não conseguimos ver. O fato de você estar aqui nessa noite causa uma enorme fúria naquele que um dia disse para Jesus que tudo isso aqui é dele. E aqueles que não o seguem, ele fica furioso. E a Bíblia já nos relata que nós somos cercados pelo inimigo das nossas almas. A todo momento, a Bíblia diz que ele ruge como um leão tentando nos tragar, tentando acabar com a nossa vida. E esse mundo espiritual nós não conseguimos enxergar, mas nós sentimos quando a enfermidade chega, nós sentimos quando as coisas não andam bem,
Nós sentimos quando o nosso coração está ferido, quando o choro sai de dentro da janela da alma, como diz a Bíblia, são os nossos olhos. O choro sai sem intenção, mas sai de tanto que o nosso coração se aperta. E a única coisa que nós buscamos é resposta de alguém que pode dar uma palavra que conforta esse coração que também chora. E às vezes você não quer nem ouvir palavras de alguém, mas você quer apenas desabafar, quer conversar, quer pôr para fora aquilo que te aperta, aquilo que aflige a sua alma. Porque às vezes a dor é tão grande que nem a nossa carne é afetada mais, e sim a nossa alma. E quando a nossa alma é afetada, é aí que as lágrimas caem. Mas nós conhecemos um Deus poderoso que deixou um anjo especial para colher essas lágrimas. E essas lágrimas que você chora sem intenção, de tão apertado que está o seu coração, elas são levadas ao trono de Deus e Ele responde cada uma delas. E às vezes surge respostas para aquilo que você está passando sem você nem perceber. Mas nós enfrentamos, mesmo diante de um Deus que tudo pode, mesmo diante de um Deus que cuida do seu povo, nós enfrentamos todos os dias o inimigo das nossas almas. E esse inimigo das nossas almas nos lançam palavras, nos lança dificuldades. São enfrentamentos diários que nós passamos na nossa vida, muitas vezes sem compreender, mas passamos. E há relatos que dizem que o Brasil, quase a metade da população acredita em maldição, em feitiçaria. Então nós a todo momento estamos sujeitos a palavras de maldição para a nossa vida. Palavras que são lançadas quando nós somos pequenos, quando nós nascemos. Você aqui já deve ter enfrentado palavras de maldição quando você nasceu, quando aquela pessoa que estava no meio da família não gostava da sua mãe, dos seus pais, e talvez lançaram palavras de maldição contra a sua vida, dizendo que você não ia ser ninguém, que você não ia ser nada, que não ia dar futuro. Eu sou uma dessas pessoas que, quando era pequeno, palavras de maldição era o que mais chegava, era o que mais vinha para a minha vida, palavras de maldição, dizendo que eu não seria ninguém, que eu não seria alguém normal no meio da sociedade. Essas eram as palavras que chegavam. Mas em contradição a isso, existia alguém que sempre orava contra a maldição que era lançada contra a minha vida. Existia sempre alguém que estava disposto a falar com Deus, o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, Pai de todas as coisas, rico em bonanças, rico em tudo, Pai de nós todos, aquele que cuida da nossa alma, aquele que cuida da nossa vida, aquele que cuida da tua casa quando você sai da tua casa e fica preocupado se a casa vai ser roubada ou se vai ser assaltada, mas Ele envia anjos para cuidar da tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus filhos. É aquele que cuida a todo momento da nossa vida, sempre está ali, preparado para na hora que um dos seus filhos clamarem, Ele tem a resposta pronta, Ele tem o cuidado pronto para a sua vida. Uma mãe que sempre orava: eu repreendo todas as maldições contra a vida do meu filho, eu repreendo todas as obras lançadas contra a vida do meu filho. E deu resultado isso deu resultado. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: não desista do teu filho, não desista da tua família, não desista dos seus irmãos, não desista do teu pai, não desista da tua mãe, não desista, porque Ele nos deu exemplo suficiente para nunca desistir de ninguém. Amai uns aos outros como eu vos amei.
Então ame aquele que está próximo de você, ama aquele que está distante de você, mas acredite que o milagre de Deus virá sobre a vida dessa pessoa. O milagre de Deus chegará para a nossa vida, chegará para o seu mês, chegará para a sua casa. O milagre de Deus chegará e você verá a mão de Deus operando na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você verá a mão de Deus. Se o Brasil é um dos países que tem mais número de pessoas que mais amaldiçoam, que fazem feitiçaria, que fazem obras contra a sua vida, nós precisamos a todo momento estar revestidos da armadura, como diz o livro de Efésios, revestido de toda a armadura de Deus. É por isso que você está aqui nessa noite, se revestindo da armadura de Deus, a armadura que todas as vezes Ele te protege. É por isso que você está aqui nessa noite, para buscar a Ele, para adorar a Ele. Mas acima de tudo, você estando aqui, Ele está revestindo a sua vida de toda a armadura possível, para você enfrentar os laços do inimigo contra a tua vida. E é por isso que você não entende quando o diabo enfrenta a sua vida tentando te matar, e você olha para você mesmo e diz: olha, quase eu morri, mas não foi dessa vez. O diabo tentou acabar com a minha vida, mas eu vi a mão de Deus entrando na minha casa, eu vi a mão de Deus entrando na minha vida, a mão de Deus cuidando de você a todo momento. Você consegue entender isso? Nós lemos um texto aqui dizendo a respeito de alguém que tentava amaldiçoar o povo de Deus, porque estava preocupado, porque este mesmo povo já tinha vencido reinados, já tinha vencido reis, e era um povo perigoso, era um povo que ele tinha algo dentro deles que ninguém conseguia entender. O povo olhava para eles e diz: como esse povo cresce tanto? Qual é o mistério que habita no meio desse povo? Que eles saíram do Egito debaixo da mão de um imperador que os fazia escravo a todo momento, e agora estão aí, se reproduzindo, crescendo. O alimento cresce, aonde eles colocam a mão é abençoado o lugar, aonde eles plantam, eles colhem abundância. Esse povo está tomando conta da face da terra. Daqui a pouco eles vão acabar com a nossa vida. O que será que tem no meio desse povo? Que eles crescem em graça a todo momento. E a Bíblia diz que esse povo estavam acampados a um passo da terra prometida, da promessa que Deus fez com eles. Saem da tua terra e vão para uma terra que eu vou os dar, e essa terra emana leite e mel, emana abundância de alimento para a vida de vocês. Tem tudo de bom que vocês precisam lá nessa terra, mas vocês vão enfrentar um deserto. E como é difícil nós enfrentarmos o processo. O processo é muito difícil. Passar pelo processo é uma coisa extraordinária. E há que muitas pessoas ficam no meio desse processo. Pessoas não suportam viver no deserto. Pessoas não conseguem passar pela dificuldade. Mesmo Deus colocando uma coluna de fogo quando há frio, e de dia uma coluna de fumaça para tampar o sol, mesmo assim pessoas ainda ficam pelo meio do caminho. Mesmo assim, quando o sacerdote que está no meio do povo sai para falar com Deus no monte, o povo logo se esquece de Deus, abandona os princípios, porque estão no meio da dificuldade. Parar no meio do processo, parar no meio da dificuldade, é algo que nós vamos profetizar nessa noite, que nós não vamos parar no meio do processo.
Nós não vamos parar no meio da dificuldade. Pode ser ela grande, pode ser ela pequena, mas a mão de Deus está no meio do povo. Há uma nuvem de glória que habita no meio do povo, e esse povo não será envergonhado. Não será envergonhado, não será envergonhado. Aleluia. Há uma diferença na nossa vida, e a diferença é passar pelo processo sozinho e passar pelo processo com aquele que nos fez uma promessa. Enfrentar o deserto sozinho, ou enfrentar o deserto com aquele que cuida da nossa vida e nos dá direção a todo momento. Qual é o segredo que nós precisamos entender e saber? Que a todo momento da nossa vida nós estamos debaixo de pessoas que não querem ver o nosso bem, pessoas que não querem ver a nossa família feliz, pessoas que não querem ver a saúde dos nossos filhos, pessoas que desejam a todo momento aquilo que você tem, pessoas que querem ter um relacionamento como o seu, pessoas que querem ter um emprego como o seu, pessoas que querem ter uma roupa igual a sua, pessoas que querem ter o mínimo que você tem, mas querem ter aquilo que você tem. E quando elas não alcançam aquilo que você tem, elas lançam maldição contra a sua vida, elas lançam maldição contra a sua casa, a todo momento profetizando palavras contra a sua vida, tentando ver você caído. Pessoas que estão como Balaque em cima de um monte, no alto do cume, olhando para aqueles que estão embaixo. Porque muitas vezes quando pessoas nos olham quando nós estamos debaixo, elas acham que nós estamos sozinhos e já chegamos no último ponto da nossa vida, no último instante da nossa vida. Mas a Bíblia nos ensina que quando nós descemos, é aí que nós alcançamos a vitória. É ao contrário, não é quando nós subimos que nós alcançamos a nossa bênção, é quando nós descemos. É quando nós descemos a casa do oleiro e temos um encontro com ele. Ele quebra o vaso, ele faz de novo, ele faz perfeito. É quando nós descemos a casa do oleiro para ter um encontro real com ele. É aí que nós levantamos novamente. Mas aqueles que nos querem amaldiçoar a todo momento estão nos olhando de cima do monte e observando aquilo que nós estamos fazendo, se estamos crescendo, se estamos adorando, o que nós estamos fazendo? O que será que está acontecendo no meio de um povo que está lá embaixo? E ele chama a Balaão e diz: eu quero que você amaldiçoe esse povo. Estavam os dois lá de cima olhando aquele povo que crescia lá embaixo, mas só quem está no meio do povo é que sabe. Só quem está reunido no meio é que sabe o que está acontecendo. E a Bíblia diz que quando esse povo parava no meio do deserto, eles ficavam acampados, e a primeira coisa que eles faziam é erguer um tabernáculo aonde habitava a presença do Senhor. Parei no meio do caminho, no meio do deserto. A primeira coisa a fazer, levantar um tabernáculo aonde o Senhor vai fazer morada no meio do seu povo. E depois daquele tabernáculo montado, a tenda erguida, a Bíblia diz que uma nuvem de glória ficava por cima daquele tabernáculo, reinava sobre aquele tabernáculo uma tenda, um santuário aonde todos os dias pessoas levavam sacrifícios perante o sacerdote para adorar ao Deus poderoso. Batiam lá no portão da tenda e diziam: eu vim trazer um sacrifício para entregar ao Senhor.
pelos meus pecados, para que o Senhor olhe pela minha vida. E o sacerdote dizia: vem, entra para dentro, vamos sacrificar aquilo que você tem. E a Bíblia diz que eles levavam para o altar de sacrifício, queimavam aquele animal, e aquela fumaça subia ao Senhor, e o Senhor recebia aquele sacrifício e perdoava o pecado do povo. Perdoava o pecado do povo. Mas ali dentro habitava um sacerdote, e o sacerdote todos os dias era incumbido de cuidar do tabernáculo. Cuidava dos pães, cuidava do óleo do candelabro que não podia se apagar, a chama que não podia se apagar, que tinha que ficar acesa dia e noite. Acendia incenso para a fumaça entrar para dentro do lugar santo, e aquela nuvem de fumaça tomar conta de todo aquele lugar. E a Bíblia diz que quando a fumaça era intensamente lá dentro, o sacerdote entrava todas as vezes, uma vez por ano entrava dentro daquele santuário do Santo dos Santos, e lá existia uma arca, aonde estava a presença de Deus. E a Bíblia diz que o animal que era sacrificado era retirado o sangue, e o sacerdote, já dentro do Santo dos Santos, aspergia o sangue do animal sobre aquela arca, e a Bíblia diz que a glória do Senhor enchia toda a casa. A presença do Senhor enchia todo o templo. Mas quem olhava de longe, quem estava lá de cima do monte, amaldiçoando aqueles que estavam embaixo, não entendia nada do que estava acontecendo. Não entendia, não compreendia. Mas a glória de Deus habitava no meio do povo. Os cultos eram realizados todos os dias. A glória de Deus não parava. A chama do candelabro não se apagava. E talvez esse era o motivo que aquele que estava de longe olhando não sabia o tamanho da glória que reinava sobre aquele povo, o tamanho da glória que habitava sobre aquele povo. Eles não entendiam porque esse povo tanto prevalecia. E a um passo da vitória daquele povo, Deus jamais ia deixar aquele povo perecer. Deus estava no meio do povo. A promessa estava lá na frente. A terra prometida estava logo adiante. Mas enquanto eles não chegavam na terra prometida, a maldição estava tentando ir ao encontro deles. Mas aí nós descobrimos que o segredo para a nossa vida é fazer um culto dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, um culto diário, um culto aonde ninguém vê, um culto de quem está do lado de fora não consegue entender. Estão olhando para a nossa vida e dizendo: mais cedo ou mais tarde vai morrer, mais cedo ou mais tarde o casamento vai acabar, mais cedo ou mais tarde vai passar fome, mais cedo ou mais tarde os bens vão ser tomados, mais cedo ou mais tarde vai perder tudo aquilo que o Senhor deu. E o Deus poderoso está dizendo: não, não vai. Eu habito no meio de um povo que me adora, de um povo que me serve, de um povo que adora o Senhor a todo momento. Nenhuma maldição prevalecerá. Aquilo que Deus abençoou, o homem não vai amaldiçoar. A sua casa não será amaldiçoada por palavras. A sua família não será amaldiçoada por palavras. Ah, meu irmão, se você soubesse o efeito que é estar diante do altar do Senhor, adorando Ele, fazendo com que Ele habite no nosso coração a todo momento. Se você soubesse o efeito disso, se você acordasse e olhasse e ver que o Senhor habita no meio de você, você ia adorar Ele muito mais do que você está adorando hoje. Fica de pé aí onde você está.
maldição vai prevalecer contra a nossa vida. Nenhuma maldição vai prevalecer contra a nossa vida. Todas as palavras lançadas, nós vamos colocar por terra hoje. Nós vamos colocar por terra todas as palavras que foram lançadas na nossa vida, na nossa infância, quando nós éramos pequenos, quando nós estamos com os nossos pais. Todas as palavras vão ser derrubadas hoje em nome do Senhor Jesus. Você crê assim? Você crê? Diga amém. Se você crê, diga aleluia. Quem estava de cima do monte não entendia o que estava acontecendo lá embaixo. Enquanto o culto acontecia, eles ficavam sem entender. Balaão dizia para Balaque: faz um altar aqui para o Senhor. Faz um altar aqui, eu vou ver o que o Senhor fala. Eu vou pedir para o Senhor para amaldiçoar. Se ele falar que pode amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E eles levantavam o altar lá em cima, adoravam, e o Senhor falava: não é para amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Aí ele procurava outro caminho, porque é assim que fazem na nossa vida. Procuram caminhos para amaldiçoar a nossa vida, procuram estratégias para amaldiçoar o nosso coração. Não se contentam com aquilo que fizeram, não se contentam com as palavras que foram lançadas. Não é o suficiente. Eu vou procurar outro jeito, mas que eu vou acabar com a vida dela, eu vou acabar com a vida dele. Então vem pra cá um pouquinho. Quem sabe daqui o Senhor nos ouve e nós amaldiçoamos esse povo. Levantava altar e nada acontecia. E foram assim a todo tempo. Enquanto estavam levantando altares lá em cima, o altar verdadeiro estava sendo levantado lá embaixo. A fumaça e o incenso estava sendo aceso lá embaixo. A glória de Deus não estava lá em cima com eles, estava lá embaixo, aonde o sacrifício era feito, aonde os pecados eram perdoados, aonde todas as palavras de maldição eram lançadas por terra. Então nós entendemos que só precisa uma atitude para a nossa vida: adorar no meio da provação, adorar no meio do deserto, adorar no meio da dificuldade. Esse é o segredo para a nossa vida. Então eu quero te convidar aqui nessa noite para ser o próprio profeta na sua vida nessa noite. Para você profetizar para o seu mês, para você profetizar para a sua casa, para você profetizar para a vida dos teus filhos. Talvez você não entende porque foi o tamanho da luta que você enfrentou para estar aqui nesse culto hoje. Talvez você está aí sem entender porque você passou tanta dificuldade para chegar até aqui, mas você chegou. Estavam em cima do monte tentando amaldiçoar a sua vida, e você que estava com a mente ligada: eu preciso adorar o Senhor hoje, eu preciso exaltar o nome do Senhor hoje, eu preciso render graças para Ele hoje, eu preciso dizer que Ele é santo, eu preciso oferecer sacrifício para Ele. Mas você está aqui para adorar ao Senhor. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como a de um boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus realizou na nossa vida. Você precisa só de um testemunho para a sua vida. É dizer a todo momento: grandes coisas o Senhor realizou na minha vida. É tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Isso é o suficiente para todos olharem para você e dizer: a mão de Deus é com esta pessoa. Coloque a mão no teu coração e curva a tua cabeça aí onde você está. Eu quero que você fale com Deus nesse momento. Eu quero que você fale com Ele e diga: Pai, obrigado. Obrigado porque dentro do meu coração há um altar, há um candelabro, um fogo que nunca se apaga, há um altar de incenso que nunca se apaga na minha vida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de te conhecer, de conhecer a tua presença, de saber que o Senhor habita no meio do teu povo. Obrigado, meu Deus,
por essa oportunidade de te adorar, de estar diante do teu altar a todo momento. Obrigado. Será que você pode dizer para Ele: obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor habitar na minha casa. Obrigado pela maldição não ter chegado na minha vida. Aqui eu entendo, Pai, quão grande foi a sua mão no meu coração. Meu Deus, nós agradecemos a Ti por esta palavra. Nós agradecemos a Ti, nós exaltamos a Tua face nessa noite. Nós exaltamos o Teu nome nessa noite. Mas faz dentro do nosso coração, faz dentro do nosso coração um altar. Faz, Pai, visita a nossa vida, que nós possamos ser melhores do que somos, que nós possamos adorar melhores do que nós adoramos. Que não seja o suficiente, Pai, mas a adoração seja constante. Nos ensina, Pai, a todo momento. Vamos cantar a Ele. Canta, banda. Canta, enquanto isso você ora. Enquanto isso você agradece ao Senhor. Ora pela tua casa, ora pelo teu trabalho, ora pela tua família, ora por aqueles que ainda não foram alcançados. Mas ora ao Senhor nesse momento. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de